No vídeo de hoje vamos falar sobre o MAL11, que tem código de negociação em bolsa de valores MALL11. Hoje vou mostrar para vocês como que eu faço os cálculos ou quais métricas eu utilizo para saber se esse fundo está num bom momento para comprar ou não. Então, se você quer saber quais métricas eu uso, considere se inscrever no canal e deixar o like e vamos lá. Antes de iniciarmos a análise do MAL11, gostaria de mostrar para vocês hoje como está a minha composição da carteira de fundos imobiliários, tá? Como vocês podem ver, eu continuo ainda com 5 fundos imobiliários, sendo eles o CPTS11 com 18%, BTLG11, que é o maior fundo na carteira, com 28%, o MAL11, que é tema do nosso vídeo, com 25% da minha carteira, o MXRF11, que tem 17%, e o XPLG11, que também tem 12%. Tá? Então hoje ele está dividido em 70% tijolo e 30% fundo de papel, que são esses 5 fundos. Indo direto para quais métricas eu utilizo na hora de analisar um fundo imobiliário, eu uso algumas métricas que para esse caso vão ser 6. A primeira delas é o tipo de fundo. Nesse caso, nós vamos avaliar qual o tipo de fundo que aquele fundo imobiliário ele é. Se ele está inserido no segmento de papel ou no segmento de tijolo. O segundo é o PVP, para a gente analisarmos e sabermos se aquele fundo ele está mais caro ou não em relação ao seu valor de patrimônio, o valor total daquela empresa. O terceiro ponto é a composição do patrimônio, onde suas dívidas estão atreladas ou aonde aquele fundo imobiliário está localizado na parte física. A vacância, que é o nosso quarto ponto. A vacância nada mais é quando é um fundo imobiliário de tijolo. Ele vai dizer qual a porcentagem daquele imóvel que está alugado ou não, né? No caso são os inquilinos. O quinto ponto são os dividendos pagos. Nós precisamos entender se aquele fundo ele tem uma tendência de aumentar os dividendos com o passar dos anos ou se a tendência está em queda, né? É um ponto também muito importante na hora de avaliar o fundo imobiliário. E por último, o preço teto, que eu tenho um cálculo, que mais à frente eu vou mostrar para vocês qual o cálculo que eu utilizo, mas ele é sempre embasado em receber pelo menos 8% de dividend yield daquele preço. Então, vamos lá. Para sabermos qual tipo de fundo está inserido esse fundo imobiliário, o primeiro passo é abrir o site do Investidor 10 ou qualquer outra plataforma onde você consiga analisar um fundo imobiliário e procurar por esse segmento. No Investidor 10, você vai abrir aqui o MAL11 e vai descer um pouco a tela. Tá? Nessa parte aqui de informações sobre o MAL11, você pode ver aqui, ó, tipo de fundo, ele é um fundo de tijolo. E o segmento é shopping e varejo. Isso nada mais é que ele é um fundo de imobiliário físico, né? Ele tem ali lojas, ele está inserido no segmento de shopping, ou seja, ele tem os aluguéis a receber referente àqueles locais que ele já alugou para algum inquilino. No ponto 2, nós vamos olhar para o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Tá? Essa métrica ela tenta dimensionar como que está calculando o valor atual, no caso a cotação, em relação ao valor total do patrimônio, tá? Que no caso está em 0,8. Lembrando que quanto mais próximo de 1, mais estamos falando do preço justo desse fundo. Vocês podem reparar que ele está em 0,98, ou seja, ele está abaixo de 1. Ele está sendo negociado hoje com 2% de desconto em relação ao valor total. Se esse valor estivesse acima de 1, 1.1, 1.2, quer dizer que ele estaria com um ágio, ele estaria negociando acima do valor de patrimônio. Então é bem interessante vocês ficarem atentos a essa métrica e comprar sempre que estiver abaixo de 1. Falando um pouquinho sobre a composição do MAL11, ou seja, quais são os shoppings que ele está inserido, que ele está administrando, aonde que ele está hoje, quais são as suas fontes de renda, tá? Aqui eu abri o site da Genial, onde tem um relatório do MAL11, onde é disponibilizado todos os meses, e vocês podem consultar hoje aqui. Eu já estou com ele aberto, mas aqui na página 21, vocês podem ver que hoje, com as transações de 2023, o fundo conta com a participação em 14 shopping centers em diferentes regiões do Brasil. Tá? Então, vocês podem ver que o MAL11 está inserido aqui no shopping lá em Maceió, um shopping também na Bahia, Rio de Janeiro, novamente em São Paulo. Então, realmente é um shopping que está em muitas regiões no Brasil,
que isso faz com que a diversificação fique muito maior. E assim a fonte de renda para distribuição para os seus cotistas também seja muito maior. Indo para o quarto ponto, onde iremos analisar a vacância do fundo imobiliário, eu utilizo o site ClubFi, porque eu acho que ele é muito mais simples para analisar essa métrica. Então, vocês podem ver que apenas 6% de todo o fundo imobiliário, apenas 6% não está ocupado. Então, vocês podem considerar todos os estados e todos os shoppings onde ele está inserido, apenas 6% das salas não estão alugadas hoje. Aqui é um número que eles tendem a ir reduzindo com o tempo, onde vai entrando novos inquilinos e também tem uma rotatividade, ao mesmo tempo que vai entrando, vai saindo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho para ver que esse número não está crescendo, porque senão pode se tornar preocupante. Porque a partir do aluguel dessas salas, que é onde onde eles enviam os dividendos para nossos cotistas. No ponto 5, nós iremos analisar os dividendos pagos pelo fundo imobiliário, tá? No próprio site do Investidor 10, nós iremos descer um pouco a página até na parte de dividendos, mal dividendos. Aqui eu gosto sempre de colocar o máximo, que no caso são 5 anos, e eu coloco de forma anual. Vocês podem reparar que é sempre em movimento crescente os dividendos do MAL 11. Apenas em 2020, que vocês sabem o porquê que teve essa baixa nos dividendos, porque acabou tendo muitas salas de shopping. Os shoppings foram fechados, na verdade, né? Então não tinha como o MAL 11 receber esses aluguéis e assim repassar para os cotistas. Então 2020 é realmente um ano que a gente deve esquecer nessa nossa análise. Então você pode reparar, 2019 foi um bom ano, e seguido de 2021, 22, 23, e onde 24 já pagou aí 2 meses e já dá indícios de onde será um ótimo ano. Falando agora de preço teto, essa é um cálculo onde eu faço, onde eu determino qual é o melhor preço a ser pago pelo ativo. Então vamos olhar aqui na minha planilha. Tá? Eu fiz apenas um consolidado dos últimos dividendos pagos pelo MAL 11. Vocês podem reparar que aqui tem 2019, 20, 21, 22, 23, com um destaque para 2023, onde foi recorde de distribuição de dividendos por parte do fundo imobiliário. Só uma pequena observação aqui, uma média, considerando todos esses anos, uma média de R$ 6,64 e o maior, onde foi 2023, pagando R$ 9,65 por cota. E aqui a gente pode ver mais uma observação, onde no dia de hoje que eu estou gravando, hoje é dia 10/3, um domingo, a cotação está em 118,75, tá? Considerando que é a taxa que eu utilizo em receber anualmente ao menos 8% de dividend yield, a gente faz um cálculo bem tranquilo. A gente pega, nessa linha eu estou considerando a média, então nós iremos pegar o valor de 6,64 e dividir pela taxa de 8%. Então, no caso, se eu estivesse considerando que o fundo imobiliário MAL 11 fosse pagar no ano de 2024 6,64, que é a média de todos os anos, eu teria que pagar até R$ 83 nesse fundo. Porém, eu tenho uma visão completamente diferente em relação a isso. Tá? Eu considero hoje como foi no ano de 2023, recorde de dividendos. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas enfim, pegando o valor maior, que foi 2023, de 9,65, e aplicando, dividindo por 8%, nós chegamos em R$ 120,63. E percebendo que está abaixo de R$ 118,75, que é a cotação atual. Então hoje nós temos margem para efetuar compra. Tá? Agora, por que eu estou considerando que esse ano de 2024 será um ano onde os dividendos irão superar ou igualar ao ano passado? Por que eu estou considerando que 2024 será um ano onde os dividendos irão se igualar ou superar o ano de 2023? No site do Investidor 10, eu peguei o mesmo período que nós estamos passando agora, fevereiro e março, e vi os dividendos recebidos. Vocês podem reparar que foi 78 centavos. Puxando agora para 2024, essa mesma data, onde já distribuiu em fevereiro e agora dia 14 vai distribuir novamente 92 centavos. Aqui nós podemos ver que são 18% de aumento em relação à mesma data do ano passado. Então sim, se continuar nessa mesma pegada, se não o dividendo acabar não caindo, não acontecer nada fora da curva,
a tendência é que os dividendos desse ano sejam superiores ao do ano passado. Então, voltando para cá, nós podemos reparar que R$120 ainda é um preço conservador em relação a todo esse cenário que nós estamos observando. Hoje eu estou efetuando compra de MA11 devido ao seu valor de cotação, que está em R$118. Então, até R$120 eu acho que é uma margem totalmente tranquila de se pagar pelo fundo, e ainda até o meio do ano eu posso rever esse preço se eu acabo não aumentando, se caso o MA11 continuar aumentando o valor dos dividendos pagos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Essa foi um pouquinho de como eu analiso um fundo de papel. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e, se possível, compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau, pessoal!